Gramática com Viviane Martins. Avante! Vem comigo! A aula de hoje é linguagem verbal, não verbal e mista. Eu irei colocar aqui no quadro e após irei explicar. Linguagem verbal. A linguagem verbal ela é dividida em oral, que emite o som, e a escrita. Vou colocar os exemplos. Linguagem verbal. A linguagem verbal, oral e escrita, exemplos: carta, livro, jornal, áudios, palestra, uma conversa entre amigos e familiares. Linguagem, eu não posso dizer, por exemplo, que a linguagem é verbalizada, porque senão eu iria dizer que a linguagem verbal é apenas oral. Só que a linguagem verbal, ela é oral e escrita. Jornal, escrito, áudio, a emissão do som. Palestra também está relacionado ao oral. Uma conversa entre amigos e familiares, que é a conversação. A linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela linguagem que não vai ser necessário o uso das palavras. Vai ser apenas, por exemplo, uma imagem, pode ser também um semáforo,
um símbolo, pode ser também um desenho, uma pintura, cores, o silêncio, o barulho, o olhar, a mímica. Por exemplo, em um debate, acabou o seu tempo, você pode utilizar as expressões faciais como recursos no que se refere à comunicação, à articulação, as expressões faciais, escultura também, ícone. Linguagem não verbal, eu não utilizo a palavra. Índice também. E o olhar, que nesse caso, o olhar de mãe. Linguagem não verbal. Símbolo, que eu passei o exemplo. Semáforo. Escultura, cores, também é uma linguagem não verbal, sons, barulho, silêncio, expressões faciais e corporais, ícone, índice e olhar. Aqui, por exemplo, linguagem verbal e linguagem não verbal. Tem também a linguagem mista. A linguagem mista é a mistura da linguagem verbal, que é oral e escrita, e a linguagem não verbal. Eu vou colocar aqui no quadro.
Linguagem mista. Linguagem mista é a mistura da linguagem verbal e não verbal. Por exemplo, em uma propaganda comercial, pode ocorrer a linguagem mista, que pode ser a linguagem verbal, que é a oral e a escrita, e a linguagem não verbal. A linguagem verbal, não verbal, a utilização da linguagem, ela é representação de um povo que tem um código. Esse código, ele tem que ter um conhecimento. Todo aquele grupo tem que conhecer aquele determinado código para que ocorra o entendimento, a compreensão. Vai ocorrer o emissor e o receptor. O emissor é aquele que emite a mensagem. É aquele que emite a mensagem. O receptor é aquele que recebe a mensagem. Então, os dois têm que ser conhecedores do código da mesma língua, para que aconteça a comunicação. A quem interessa o estudo de linguagem? Todos os falantes. É muito importante esse conhecimento da linguagem verbal, não verbal, até mesmo em um debate, em uma entrevista de emprego, uma conversação entre amigos, em uma palestra. Você ter conhecimento desses recursos de linguagem. O que é essencial para analisar na linguagem? Se a linguagem for verbal, o que vai ser analisado vai ser no que se refere à parte oral e à escrita. A análise vai ser a oral e a escrita. Prova de Enem ou prova de concurso público ou alguma prova para recrutar de alguma empresa, o que vai ser avaliado vai ser a escrita. Vai ser observado se obedece às normas cultas. E se a avaliação for verbal, o que vai ser analisado vai ser a conversação. A conversação, se vai ter aquela ligação de palavras, se vai ter coerência na comunicação, se vai soar como agradável ao ouvido. E o que vai ser avaliado também, quem fala tem que ter também essa percepção, tem que ter a empatia de ouvir. Então, vai ser analisado também. A oral, que é a escrita, vai ser avaliado pontuações, regência verbal, nominal, concordância nominal, verbal, o emprego de verbo, então todas as normas gramaticais vão ser avaliadas. E no que se refere
linguagem não verbal, o que vai ser avaliado vai depender. Por exemplo, se for, a escultura, vai ser avaliada aquela obra, o desenho, a mímica, as expressões corporais, faciais. Vai ser analisado também o comportamento, a atitude. No que se refere à linguagem não verbal. Só para lembrar, linguagem não verbal é a mais eficaz do que a linguagem verbal. Embora a linguagem verbal seja mais utilizada, mais usada entre os falantes. Gramática com Viviane Martins. Avante! Até a próxima!